A procrastinação, ela é um hábito que está completamente instalado no nosso funcionamento, no meu, no seu, no de todo mundo da humanidade. E hoje você vai entender por que que é assim, como é que isso funciona e quais são os princípios que você pode colocar em prática para começar a diminuir um pouco isso. Porque a verdade é que você não vai acabar com o hábito da procrastinação na sua vida. E pode parecer um pouco desanimador, mas você vai entender tudinho por que você não vai conseguir acabar com ele de uma vez por todas. E aí tem uma verdade que é o seguinte: o tempo, se você pensar, a procrastinação ela tá ligada a um aspecto do tempo, não é verdade? Mas assim, o tempo existe para todo mundo, para mim, para você, para todo mundo. E o tempo ele é exatamente o mesmo para todo mundo, certo? Em teoria, né? E aí a gente se pergunta, por que é que faz umas pessoas, o que é que faz algumas pessoas fazerem tantas coisas, conseguirem fazer tantas coisas e outras não fazerem pouco, não fazer quase nada? Qual que é o segredo de você ter uma vida produtiva? Então é por isso que hoje, agora, eu vou começar a te mostrar, né, os 3 hacks, ou os 3 princípios, ou as 3 etapas para você começar a doutrinar um pouco, a moralizar, a educar um pouco esse seu hábito de procrastinar, entendeu? A gente fala de gerenciamento. Então, assim, essas 3 etapas, ou esses 3 princípios falam, de autogestão, segundo, administração do tempo, e o terceiro, gerenciamento de estresse. Com esses 3 pilares, com essas 3 etapas, que a gente vou falar delas de uma a uma, né? E isso assim, anota, porque isso é uma prática para você fazer e que vai realmente fazer diferença na sua vida. Mas antes da gente olhar particularmente para cada uma delas, é preciso que você entenda uma coisa que está na base deste conhecimento e que é diferenciar, por isso que eu falei, a gente não está falando propriamente de produtividade do jeito que você está acostumado a ouvir falar dela, entendeu? Então, aqui estamos falando de eficiência e eficácia. É importante você entender essa diferença, sabe? E aí, tem uma definição que é o seguinte, tinha assim, é um cara muito importante, ele assim, é um grande papa da administração, do marketing e tal, chama Peter Drucker, que talvez você já tenha ouvido falar dele. E ele fala desse assunto de uma forma bem interessante, e a gente, né, fazendo essa diferença entre eficiência e eficácia, você entende assim, o que é eficiência? Depois você vai entender o que isso tem a ver com você e com a sua procrastinação. Então assim, eficiência consiste em quê? Em fazer as coisas certo, tá ligada geralmente a uma coisa mais operacional. Então, realizar as operações com menos recurso, com menos tempo, com menos orçamento, com menos gasto energético e tudo mais. Isso é eficiência. A eficácia, por um outro lado, ela consiste em fazer as coisas certas. E geralmente ela está num nível mais estratégico. Então, assim, por que é importante você entender isso? Porque, assim, eficiência é uma coisa de classificação de um comportamento, entendeu? Então você realiza algo com eficiência, com a perfeição, você faz bem, tipo assim, nossa, você foi lá, limpou sua casa com muita eficiência. Agora, a eficácia, ela abrange um plano mais amplo e é disso que você precisa, dessas 2 energias, dessas 2 habilidades, dessas 2 capacidades de inteligência para você poder gerenciar melhor sua procrastinação. Então, a gente estava falando que a eficácia, ela abrange um plano mais amplo e não está limitada só ao cumprimento de uma tarefa, entendeu? Mas numa resolução de uma situação. Lembra que eu falei lá atrás que uma das coisas que faz você mudar de frequência é experimentar sensação de satisfação, de realização? Aqui isso tá ligado à eficácia, entende? Então, para você entender, tem um exemplo típico, assim, é clássico explicar isso com esse exemplo, para ajudar você a ver essa diferença, né? Então, assim, você vai lá e cava, faz uma atividade qualquer, tipo, você vai lá e cava um poço direito, poço perfeito, a circunferência ótima, a profundidade ótima, no tempo certo, realiza um trabalho com eficiência. Aí uma outra pessoa que sabe o local certo para cavar o poço e achar água, que é o grande objetivo de um poço, ela faz o mesmo trabalho com eficácia. Percebe? O resultado é completamente diferente. Então, para a organização da sua vida, para que os resultados eficientes eles sejam úteis, você precisa
desempenhar as suas funções com eficácia. E eficácia é saber o que fazer. Então, você faz seus trabalhos com eficiência, mas se você não tiver eficácia para concluir determinado plano, aquilo vira inútil, porque não vai agregar nada de importante, entende? Por mais bem feito que tenha sido executado. Então, entendendo essa diferença, isso pode te ajudar a quê? A gerenciar melhor o terrível e temível hábito de adiar essas coisas para amanhã. Tendo entendido isso, né, você guarda isso aqui em copresença, porque dentro dos 3 passos para melhor gestão da procrastinação, você vai perceber a importância dessa separação e dessa pequena distinção que a gente faz. Então, vamos voltar para lá, né? Resumidamente, a gente tinha os 3 passos eram autogestão, administração de tempo e gerenciamento de estresse. Então, vamos começar com autogestão, que é o primeiro, né? É a primeira prática que você vai fazer. E aí, quando você pensa em autogestão, né? Certamente você, eu e todo mundo, você já se deparou com um dia agitado na vida, no trabalho, assim, sabe? Onde tudo acontece ao mesmo tempo, tem um monte de solicitação para você, você precisa de uma solução rápida. Quando isso acontece, o que você pode experimentar? Né? Você pode ficar estressado, a maioria das pessoas fica estressada, perde a noção de controle, né? E isso começa a se expressar na sua dificuldade de encontrar uma solução para tudo aquilo que está sendo demandado de você, certo? Então, assim, como que você gerencia esse tipo de situação? Lembra que a gente está falando aqui de autogestão. Primeiro passo para você trabalhar a autogestão, que é inclusive que vai te dar a capacidade de trafegar em qualquer tipo de circunstância, em qualquer tipo de evento, em qualquer tipo de situação na sua vida, com tranquilidade e sem medo de ser feliz, sem a tendência de empurrar com a barriga e procrastinar porque é difícil resolver, primeira coisa que você precisa fazer, né, para acabar um dia que nem esse, que é, sabe, aquele dia de cão, né, e se acabar lá felizão de bem com a vida, vamos lá, autogestão. Primeira coisa, fazer uma lista. É muito simples. Você vai ouvir um monte de coisa que você já ouviu, só que organizadas de um determinado jeito, se você coloca em prática, faz a diferença. Então, o que você precisa fazer? Primeira coisa, fazer uma lista de tudo que você precisa fazer. Tudo que precisa fazer naquele dia de cão que está ali na sua frente. E aí, não basta você só fazer a lista, porque a lista pode ser desorganizada. Você põe tudo lá que você lembra, mas o negócio está tudo assim, fora de ordem, tá uma bagunça. Então, o que acontece? O próximo passo que você precisa fazer para autogestão, para desenvolver a autogestão, é colocar as coisas em ordem de prioridade. E isso começa a organizar. Por que isso faz diferença? Porque você começa a organizar aqui dentro. Quando você começa a organizar aqui fora as tarefas, diretamente e imediatamente você começa a organizar o seu ambiente interno, e é esse ambiente interno organizado que de verdade vai te tornar capaz de concluir cada um desses trabalhos, entendeu? Não é a lista que você faz, é a organização interna que se faz a partir de um apoio exterior, que é a lista, e depois a hierarquização em ordem de prioridade. Entende? É importante você entender o que você está fazendo, senão é isso. Você ouve 1.500 vezes algumas ferramentas, inclusive essa, você precisa organizar suas tarefas em lista. Mas você sabia por que era importante? Eu acho que muito provavelmente não, porque de verdade é isso. O que faz a diferença aqui é a organização do seu ambiente interno. Você precisa estar numa condição de que a sua estrutura se coloque em movimento para concluir os seus trabalhos. Então, essa lista que você faz, todas as suas tarefas, ordena em ordem de prioridade, ela ainda precisa de mais uma coisa. Cada coisa que você faz, você tica. Parece bobo, né? Você fala assim, essa questão foi resolvida. Isso, o fato de você botar um tique, botar um ok, botar um risco, seja lá qual for o código que você se definir aí para dizer, olha, este trabalho foi concluído, isso deixa você mais aliviado. E mais do que isso, traz para você uma sensação, você experimenta uma sensação de prazer de realização. Porque por mais que você se ache uma pessoa preguiçosa, que você não tem interesse nenhum, o seu sistema funciona nessa base.
mesmo que você não saiba. Então, quando você realiza e concretiza e termina algo, isso deixa o seu sistema muito mais aliviado e você começa a experimentar essa sensação de realização, e isso é o que muda você de frequência. Então, quanto mais tics você conseguir colocar na sua lista, mais o seu sistema vai ser alimentado com essa sensação de realização. Entendeu? E aí o que acontece? Se você perceber e ficar lá na sua lista algo que não vai poder ser cumprido naquele dia, o que você vai fazer? Se for alguém que te pediu isso de fora, é mais ou menos você se dá uma resolução mesmo que você não cumpra aquela tarefa. Então, se foi alguém de fora que te pediu essa tarefa, o que você vai fazer? Você vai renegociar, sem medo de ser feliz. Se foi você mesmo que se deu, você vai renegociar com você mesmo e vai transferir ela para uma nova lista. Mas o lance aqui é você não querer roubar no jogo. Não adianta você repetir a mesma lista todo dia e não fazer nada, entende? Porque não vai ter mudança de frequência se você não colocar em prática um movimento, se você não colocar em prática um esforço também para que você possa ir se educando a realizar essas tarefas. Mas mais que isso, a observar, né? Como a gente fala de autogestão, a gente vai falar disso mais particularmente no segundo REC, na segunda etapa, né, para você gerenciar melhor e controlar um pouco a procrastinação. Mas você precisa se tornar um observador de você. Entendeu? Então aqui, no momento autogestão, você entendeu o porquê de fazer essa bendita lista. Então você tem que realmente priorizar o seu bem-estar. Porque se você estiver bem com você, você vai estar bem para se relacionar com os outros. Olha que beleza, melhora seu relacionamento pessoal, seu relacionamento com os colegas de trabalho. Tudo isso porque você cumpriu a sua lista de tarefas, né? E trouxe para o seu sistema sensação de bem-estar. Dentro dessa autogestão ainda tem um elemento que chama concentração. Então, assim, para que você possa botar os tiques na sua lista lá de cumprido, cumprido, cumprido e trazer para o seu sistema essa sensação de realização e mudar o seu nível de frequência, melhorar a sua vida como um todo, você precisa de concentração naquilo que você está fazendo e para isso você precisa acabar um pouco com as distrações, que é um dos grandes ladrões aí do tempo hoje, toda sorte de distrações, e aqui a gente nem precisa entrar muito nelas, a gente está falando, né, a internet hoje é uma grande distração que tira seu foco. Então, assim, você precisa se dar meios de se concentrar no que você está fazendo, nem que seja desligar o bendito do telefone celular. E se você trabalha com ele, você define o que você está fazendo ali. Seja claro com você mesmo, entendeu? Para você saber, inclusive, quando você está roubando no jogo, para não ficar se enganando. Senão vai ficando cada vez mais difícil de você trazer esse benefício dessa etapa para você, entendeu? E aí tem aquelas técnicas clássicas de gerenciamento de eficiência e produtividade. Agrupa as tarefas que têm a ver umas com as outras, né? Antes de começar, reúne tudo que você precisa para fazer as suas tarefas, entendeu? Evita interrupção, aquela coisa toda. Então, cria um tempo para você fazer. Tudo isso fala de disciplina. Tudo isso fala de disciplina. Então, autogestão fala de autodisciplina. E é só você que pode se disciplinar, entendeu? Não é seu chefe, não é sua esposa, não é ninguém que vai fazer isso por você. Não é ninguém que vai te dizer. Porque aí você pode fazer porque o outro tá te empurrando com a faca no pescoço. Mas a diferença faz é quando você muda. É pro seu bem-estar, entende? Não é pelo outro. Não é porque alguém mandou, não é porque alguém pediu, não é porque alguém tá te pressionando. É para o seu bem-estar. Quando você diminui os níveis de estresse, você se torna mais capaz de realizar as coisas, você se torna mais capaz de ter soluções criativas para os seus problemas, você se torna mais capaz de ter ideias e enxergar as oportunidades para você viver a vida que você quer. Porque muitas vezes você procrastina porque você está fazendo coisa que não é o que você quer. Então, olha que tiro no pé. Se você trouxer uma melhor gestão de procrastinação, você vai se tornar mais capaz, inclusive, para viver a vida do jeito que você quer. Olha que bom! Essa é a primeira etapa que eu fiquei de ensinar para vocês. A gente tem mais duas. A segunda dela fala de um assunto muito importante e que é a administração de tempo. E aí, concretamente, entendeu? Concretamente, existe um negócio que chama matriz de administração de tempo, que é um negócio mega eficiente, simples pra caramba de fazer, entende? Então, assim, vocês fazem algumas perguntas-chave, assim.
nas suas tarefas. E eu volto a dizer, gente, eu não estou falando só de trabalho. Isso para o seu trabalho vai fazer assim, ó, produtividade, né? Menos esforço para fazer o que você precisa fazer. É incrível, né? Então, assim, mas também na sua vida pessoal a mesma coisa, sabe? Tudo que você precisa fazer, tudo, para tudo. Administração de tempo. Então, voltando lá, essa matriz de administração de tempo, ela se baseia num princípio de algumas perguntas que você se faz, né? Então, aquela primeira pergunta lá que você se faz assim, o que eu estou fazendo que não precisa ser feito agora? A gente está olhando para aquilo que você adia. Então, vamos começar a ver o que está ocupando o lugar daquilo que você deveria estar fazendo. Então, pergunta, o que eu estou fazendo que não precisava ser feito? Outra pergunta é assim, o que eu estou fazendo que poderia ser feito por outra pessoa? Delegar, né? Aqui estamos falando do que pode ser delegado ou não. E o que assim, vem para a terceira pergunta, o que eu estou fazendo que só eu posso fazer dentro disso tudo aqui, que é a minha vida? Só eu posso fazer isso aqui. E aí a quarta e fatal pergunta é, o que eu deveria estar fazendo que eu não estou fazendo? Então é a combinatória dessas perguntas que geram essa matriz de administração do tempo, que foi desenvolvida por um cidadão que se chama Covey, que você deve já ter ouvido falar. Então essa relação de gestão do tempo é um dos instrumentos mais difundidos dessa matriz aí de Covey. Entendeu? E ele divide as tarefas a partir dessas perguntas que geram, assim, duas naturezas de tarefas. Você olha para as tarefas em relação a partir das urgências e das importâncias de cada ação que você precisa fazer. Então, como toda matriz, ela funciona num quadrante de verdade. Você bota, né, você pega uma folha, eu adoro as listas, o trabalho que você faz aqui no mundo concreto, você enxerga o que você está fazendo. Então, é muito legal que você faz assim, você pega uma folha, você vai dividir ela em 4. Então, assim, a parte de cima são as coisas importantes. A parte de baixo da metade da folha são as coisas sem importância, certo? Você dividiu a folha assim e dividiu a folha assim. Então, num canto de cá da folha são as coisas urgentes. No outro canto são as coisas sem urgência. Então, assim, como você dividiu em 4, você tem importante e não importante, urgente e não urgente, você criou 4 quadrantes de coisas. Então, a primeira combinatória é o quê? Coisas urgentes e importantes. Cara, essa é o zero, é o T0, a prioridade zero. Estamos falando aqui as crises, os problemas urgentes, aquelas coisas com hora marcada, os projetos com data marcada, entendeu? As atividades, os encontros familiares, tudo que tem deadline tá aqui, urgente e importante. No segundo quadrante, nos não urgentes mais importantes, estão todas as atividades preventivas, né? Tudo que você faz profilático, né? Assim, manutenção e desenvolvimento de cuidado de relacionamento, né? Quando você precisa, assim, você está numa fase de mudança de carreira, por exemplo, identificação de novas oportunidades, estão aqui. É importante, mas não é urgente, entendeu? Então aqui está o planejamento. No que é urgente e importante está gerenciamento de crise. Entende? Também tá aqui. Aqui tá planejamento. Então, estamos aqui nessa parte de cima. Na parte de baixo, o que você tem? Os sem importante. Então, na combinatória dos urgente, mas sem importância, são aquelas coisas assim, pô, de repente você recebe um telefonema. É urgente, preciso atender. São aquelas interrupções, entendeu? Alguma coisa que te chega, um e-mail, uma correspondência de última hora que é urgente, você precisa responder ali. Certo? Então, assim, algumas reuniões, elas são urgentes porque tem que acontecer, mas não é algo que, assim, de suma importância na sua vida, ou no seu projeto, ou no seu trabalho. E aí você tem o último quadrante, que são os que não são urgentes e os que não são importantes. E aí são os detalhinhos, às vezes umas pequenas tarefas, entendeu? Algumas coisinhas que você precisa fazer. Então, quando você for hierarquizar e priorizar lá naquela sua lista, lembra que eu falei? Na autogestão? A lista que você faz, que prioriza, aqui, essa turma desse último quadrante, onde que vai estar no topo da sua lista? Lá embaixo, certo? Que não é nem urgente nem importante. Você vai priorizar em função da urgência e da importância. Então, assim, é muito legal usar essa matriz de administração de tempo para tudo que você fizer na sua vida. Você vai ver que o negócio muda, que é uma beleza. Você consegue fazer coisas que você
Você vira um super woman, superman, entendeu? De produtividade e de gestão do seu tempo. Então é muito importante você não esquecer. E olha que é uma ferramenta simples, gente. Viu como é fácil, como é simples de usar? É só você prestar atenção. Se você for esperto, você anotou. Se não, você assiste essa live de novo, entendeu? E aí você coloca isso em prática. Porque assim, aqui também você tem que se livrar daqueles, né, famigerados ladrões do seu tempo, né? Então assim, você tem um monte de ladrões no seu tempo, todas as interrupções. Sabe o que rouba muito do seu tempo? Já que a gente está falando de gestão de tempo, comunicação deficiente ou ineficiente. Falar o que não é exatamente o que você quer falar, entendeu? Aqueles assuntos, jogação de conversa fora, comunicação deficiente é um ladrão federal do seu tempo. Né? Falta de objetividade, já falamos, né, do celular, de internet, essas coisas todas, essas distrações óbvias, né, essas interrupções óbvias. Então, assim, quando você está realmente determinado a gerenciar melhor seu tempo, você precisa organizar e planejar. É chato pra caramba às vezes ficar planejando. Às vezes é chato pra caramba, mas é bom pra caramba quando você colhe os resultados. Entende? Então assim, você planeja. Como é que você planeja hoje suas atividades? Isso é importante você se perguntar. Você planeja? Você planeja, né, suas atividades diárias, suas atividades semanais, suas atividades anuais? Né? Você sabe o que você quer de meta para esse ano ainda? Você fala, né? Daqui a pouco, ó, você piscou, já é ano que vem, nego. Né? Quais que são suas metas? O que você quer chegar de resultado para você na sua vida esse ano? Pode ser profissional também, entendeu? Como é que você mantém sua palavra, né, o seu combinado com você mesmo e com o outro para cumprir seus compromissos, né? Falar, não gosto dessa coisa, tá muito certinho, eu gosto de ir vivendo. Vai vivendo, procrastinando, vai vivendo. Uma hora você vai pagar essa conta, entende? Assim, pode parecer uma coisa que é ao contrário de se cercear, quando você planeja, né? Assim, mesmo que você precisa estar flexível, porque tem percalço no meio do caminho, mas você precisa ter uma ideia de para onde você está indo. É uma verdadeira liberdade quando você faz isso. Não para você ficar louco, né? Não pode cair um pelo fora daquela linha que você traçou, que você já fica histérico e aí o estresse, né, sobe. Não. Você tem que se manter flexível, mas você tem que saber para onde você está andando. Então, assim, é muito legal se você puder dedicar um certo tempo aí da sua vida, já, né, que estamos falando de tempo, para você estabelecer seu planejamentinho. Começa pequeno, começa simples, começa com um dia, entendeu? Depois você alça um voo mais alto para a semana, para o mês, entendeu? Para o ano. E aí você firma um compromisso com você mesmo. Fica mais fácil de você seguir assim e fica mais fácil de você administrar seu tempo, porque você sabe o que você precisa. Quando você não sabe, aí você fica igual um piro tonto andando para lá e para cá, entendeu? E aí no seu planejamento, todos os assuntos eles podem ser divididos de acordo com os muitos papéis que você desempenha aí na sua vida, né? Seu planejamento pessoal, seu planejamento familiar, conjugal, seu planejamento profissional, seu planejamento de estudo, entende? Ou em função, você pode usar também em função de prazo, no curto prazo, no médio prazo, no longo prazo, distinguindo esses assuntos aí. E usa aquela matriz de urgente e importante, entende? Importante, não importante, urgente, não urgente, para te ajudar. Essa é uma ferramenta maravilhosa, simplérrima de você colocar aí no seu dia a dia e que eu espero que você use e me conte como é que foi o resultado, porque, né, é muito simples, mas que com o que você ouviu, com a consciência que você tem, diferente, né, com tudo que você ouviu desde o começo desse vídeo aqui, você vai usar de uma forma mais inteligente. Certo? E a gente chega no terceiro hack de hoje, na terceira etapa, que fala justamente de gerenciamento de estresse. Por que a gente fala de gerenciamento de estresse? Porque você tem dois tipos de estresse, né? Você tem um estresse positivo, todo mundo fala, nossa, tá maluca? Que estresse positivo? Sim, você tem o eustresse, que é o estresse positivo, que é aquilo que te motiva e te estimula a lidar com as situações que se apresentam aí. Né? O eustresse ou o estresse positivo, ele é o que faz você se sentir vivo. O problema é o distresse,
que é o estresse negativo. Que aí esse é que gera aquele abatimento, aquela sensação de pânico, né, de exaustão, de fadiga, que causa tudo aquilo que é de sintoma físico, pressão alta, alteração hormonal, né, acúmulo de gordura, dor, ansiedade, angústia, etc. É esse estresse negativo aqui. É nesse aqui que a gente tem que gerenciar, porque o estresse positivo ele te motiva, ele te estimula ao movimento. Entendeu? Enquanto que o estresse negativo te paralisa, tá? Aí você se intimida e ó, foge. Então assim, o estresse negativo ele é um grande mantenedor da procrastinação, né? Quando a gente estava falando lá de autogestão e de gestão de tempo, estamos falando de tempo de quê? Tempo para você trabalhar, tempo para você se exercitar, tempo para comer, para dormir, para se refazer de energia, para brincar, para se cuidar, para ter prazer, para ficar com a família, né? Para cuidar de você, para conquistar seus desafios pessoais, né? Tempo para você viver intimidade, né, ter casal, amizade, um monte de coisa. Então, para você trabalhar o estresse positivamente, você precisa descobrir algumas coisas sobre você. O que é que te dá prazer? O que é que te acalma? O que te satisfaz? O que te anima, entendeu? O que te descansa? Porque assim, o objetivo da vida é viver bem, né? É viver feliz. Então, sempre que você está diante de uma tarefa que você tende a adiar, né? Perguntas você se faz, assim, por que está por trás dessa minha atitude de procrastinar? O que é que está por trás dela? Entende? E aí, autoconhecimento, gente, casinha 1, né? Se perguntar qual que é a minha visão de mundo que está influenciando nessa procrastinação. Porque você vai ver que tem crenças muito importantes influenciando isso. Sobretudo quando você está ligado àquele medo de fracassar. Entende? Você empurra com a barriga porque você tem medo de não dar certo. Isso, ó, vem de lá. Então, não tem preguiça aí. Olha para qual que é a sua visão de mundo e suas crenças que estão influenciando essa procrastinação, né? Olha para os medos que podem estar gerando essa atitude. E só você pode fazer isso. Mesma coisa com as crenças que estão ali te limitando, que pode estar funcionando essas crenças como um obstáculo para você executar. Entende? As suas ações. Porque a verdade é que assim, procrastinação gera desconforto. Todo mundo fala, é tão gostoso empurrar com a barriga. Não, isso gera desconforto pessoal no fundo. O seu sistema não gosta disso. Entende? Mesmo que você tenha muito forte essa tendência de adiar, isso gera um desconforto interno. Porque assim, você está adiando por algum motivo, né? Por alguma daquelas 3 cestinhas lá, ou por medo, por crença em incapacidade, por preguiça. Lembra que a gente falou? Então, assim, isso tá uma pressão interna num desconforto. Então, não é bom, seu sistema não gosta, entende? E você ainda começa a acumular crenças sobre você mesmo que vão gerar essa atitude e vão reforçar essa atitude. Crenças de incapacidade, de menos-valia. O que acontece é que numa busca de compensar isso, você vai priorizar aquelas ações que te dão uma satisfação mais imediata, que são mais confortáveis ou que são mais prazerosas, aparentemente, de você lidar. Né? Mas o conflito interno ele permanece. É saudável, né, para o seu bem-estar, para a sua máxima eficiência, para você alcançar um estado de alta performance, é saudável que você comece a olhar para essa questão da procrastinação, entende? Seja por qual motivo for, faz essas práticas que eu te ensinei e você vai ver a diferença. Né? Quando você identifica o que está acontecendo, você tende a não cometer os mesmos erros. Por isso que é importante você analisar, olhar para a sua situação, autoconhecimento, para autogestão, para gestão de tempo e para gerenciamento de estresse, entende? Essas são reflexões essenciais, porque esse é um hábito super contraprodutivo que está enraizado em você, entende? Enraizado em mim, enraizado em todo mundo. Então, assim, a procrastinação, ela pode ser, sim, uma grande inimiga aí da sua vida, se você não conseguir fugir das garras dela para dominar, né, para não ser tão dominado por ela, né? Então, assim, você otimizar
a sua força vital, é isso que vai fazer a diferença na sua vida. Entende? Não é para você ser um funcionário melhor só, é para você ser uma pessoa melhor, mais capaz de trazer para aqui, se tornar mais capaz de encontrar soluções criativas para os seus problemas, por ser mais capaz de olhar para as oportunidades, porque você vai ampliar o seu olhar, porque você tem mais tempo para você. Quando você não vive correndo atrás do relógio apagando incêndio, você tem mais tempo para você. E é isso que faz a diferença. É para isso que a gente trabalha. Para você ter mais tempo para você, que é a pessoa mais importante do seu mundo. Entendeu? Então, cuida bem de você. Cuida aí desse seu hábito de procrastinar. Tá certo, amados? Então, é isso. Eu espero que vocês aproveitem essas dicas, esses hacks e coloquem aí em prática, tá certo? Então, recebam aí todos um beijo no seu coração, um beijo luz aí, minha gratidão, meu amor, e eu digo um namastê a cada um de vocês.